Deus. Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, dizer da alegria de mais uma vez poder compartilharmos da palavra de Deus. E desta feita vamos falar sobre o tema fé que cresce. Sabe, uma das razões porque o Senhor nomeia discípulo é para capacitar a lidar com os crentes. Quando Jesus foi a Nazaré, a cidade da sua infância e da sua adolescência, a Bíblia diz, em São Marcos capítulo 6, versículos 5 a 6, e não podia fazer ali obras maravilhosas, e estava admirado da incredulidade deles. Então, o que possibilita o milagre de Jesus em nossa vida é exatamente a crença, a fé. Existe algo como a incredulidade associada ou comunidade que impede a obra de Cristo. Seguindo este comentário, no 6º capítulo de São Marcos, nós vemos uma afirmação direta que diz que Jesus percorreu a aldeia vizinhas ensinando. Por quê? Porque o ensinamento é o antídoto para a incredulidade. É exatamente a palavra o elemento que gera fé. E a fé, ela opera através da palavra. Aleluia, Jesus. Então, não amamos as pessoas que estão na incredulidade, mas a ensinamos a sair dela. Portanto, precisamos ser ensinados na fé, no potencial da fé que está em nós, nos princípios que governam o crescimento da fé e particularmente em como aumentar a nossa fé. Existem milagres, maravilhas que pouca fé não resolve. Só muita fé. E por que não dizer em algumas ocasiões, muitíssima fé. Oh, aleluia. Quando Jesus fala sobre fé, ele sempre se refere ao nosso relacionamento com outra pessoa. Se a nossa fé está crescendo, ela envolve o nosso relacionamento com outros crentes. Por isso que cada vez que você fala a palavra, cada vez que você vive a palavra, você vai acrescentando, você vai aumentando a sua fé. Aleluia. Em São Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4, Jesus ensina aos discípulos dizendo: olhai por vós mesmos, e se o teu irmão pecar contra ti, repreende, e se ele se arrepender, perdoai. E se pecar contra ti 7 vezes, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa. Em resposta a esse ensinamento, queridos, sobre perdão, o relacionamento humano, os apóstolos suplicaram ao Senhor e disse: acrescenta-nos a fé. Então o discípulo percebeu a necessidade de aumentar a sua fé. Então é necessário que haja fé para se entender os santos adversos. Como disse o poeta há alguns anos atrás, viver no céu com o santo que amamos será a glória. Agora viver na terra com o santo que conhecemos bem, isso é uma história diferente. Aleluia. Quando Jesus começa a falar sobre viver na terra com o santo que eles conhecem, imediatamente eles reconhecem a necessidade de aumentar a fé. A fé, ela cresce em etapa. Em São Lucas capítulo 17, 6, é provavelmente a mais incompreendida passagem sobre fé nas Escrituras. Está escrito assim: e disse o Senhor: se tiver fé como um grão de mostarda, direi a esta amoreira: derrata aqui e planta no mar, e ela vos obedecerá. A passagem paralela a este capítulo está em Marcos capítulo 11 e 23. Menciona não somente árvores, mas também montes. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser terá feito. Oh, glória! Não há muito de nós reajustando a topografia, movendo montanha.
Deste modo, espiritualizamos este conceito de fé que move montanha. Deus quer que a palavra dele seja cumprida. Ele diz em Jeremias capítulo 1, versículo 12, porque eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Ou numa tradução melhor, estarei por trás da minha palavra para fazer com que ela seja cumprida. Então precisamos encontrar esse tipo de fé que fala e as coisas acontecem. Este é o ponto. Há a fé que fala, disponível para o Filho de Deus, a fé que diz. Os expositores da Bíblia, queridos, interpretam Lucas 17,6 deste modo: é necessário somente um pouco de fé para fazer muita coisa. O problema é que este tipo de doutrina é que não funciona, porque a fé ou a pouca fé nunca realiza poucas coisas. A fé da semente de mostarda, olha a explicação correta. Aleluia. Numa tradução mais coerente, quer dizer, a fé, se você tiver fé, que cresce como um grão de semente de mostarda. Ora, a semente de mostarda é uma das menores sementes, mas quando ela germina, que ela cresce, ela torna-se uma das árvores maiores que existem. Por isso que na tradução correta é a fé que cresce como, aleluia, a semente do grão de mostarda. Então a fé inicial é a fé da semente de mostarda, ela deve crescer. Então Jesus está dizendo exatamente isso aqui, amém? Como uma minúscula semente de mostarda, para podermos mover árvores e montanha, o Senhor estava ensinando que é a fé que cresce, amém? Então alguns comentários divinos sobre como um grão de mostarda cresce, em Mateus capítulo 13, 31 e 32 diz, são palavras do próprio Senhor. Outra parábola lhe propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem pegando dele semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz uma árvore, de sorte que vê as aves do céu e se aninham aos seus ramos. Está aí, a fé que cresce, ou glória, como o grão de mostarda. Aleluia. Pouca fé fará algumas coisas, e muita fé fará muitas coisas, mas a fé que cresce é a ideal que Jesus ensina. Ele fala de fé em fé. Romanos 1,17, Paulo diz, que progride em direção ao resultado da fé que vai amadurecendo. E qual é a fé que remove a montanha? Paulo fala sobre essa fé que remove a montanha em 1 Coríntios 13,2. E ainda que, ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e todas as ciências, e ainda que tivesse toda a fé, da maneira que transportasse os montes. Olha direitinho, fé que transportasse os montes. Então Paulo reconhecia que era necessário toda a fé para remover montanha, toda a fé. Aleluia. Você não remove montanha com a semente de fé. As remove com toda a fé. Então é necessário uma fé totalmente desenvolvida para transferir uma montanha para um outro lugar. Paulo reconheceu isto que Jesus ensinou. Em Mateus capítulo 17, lemos que Jesus estava no topo do Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. Durante aquele tempo apareceu para os outros 9 discípulos, glória, para os outros 9 discípulos, certo homem, que tinha um lindo filho lunático. E os 9 apóstolos tentaram o exorcismo, mas não obtiveram sucesso. O homem então foi ao encontro de Jesus, que descia do topo do monte, e disse, eu trouxe o meu filho para que seus discípulos o curassem, e eles não conseguiram. E diz a Bíblia que Jesus repreendeu os demônios saíram dele. E desde aquele dia o menino sarou. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e disseram, por que não podemos expulsá-lo? Consequentemente os discípulos disseram
Disseram: Senhor, demos àquele rapaz um tratamento carismático completo. Fizemos o máximo, sacudimos para lá, sacudimos para cá, aleluia, e não fizemos. Por quê? E Jesus lhe disse: por causa da vossa incredulidade. Em outra tradução, por causa da vossa pouca fé. A fé pouca desenvolvida. Vocês têm pouca fé. Aleluia. Então Jesus estava falando dessa pouca fé. Oh, glória. Disse: mas se vocês tiverem fé, num grão de semente de mostarda, você pode dizer a este monte: passa daqui para lá. E Deus é um Deus que dá a fé. Paulo em Romanos 12:3 diz: porque pela graça que me é dada, aleluia. A fé, ela começa com Deus, dando a cada um de nós a medida da fé. A palavra medida vem da palavra grega metro, que significa uma porção limitada. Esta semente, porção ilimitada, o medida da fé, é a dada de Deus para os crentes. Então não há cristão que possa dizer: eu não tenho fé, porque as escrituras dizem que Deus distribui cada homem a medida da semente da fé. Um apoio adicional para isto é encontrado em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, quer dizer, a fé é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, se você é um crente nascido de novo, aquela semente, aquela data inicial da fé já está em você. Amém? Amém? Glória a Jesus. Agora, querido, existem dois tipos de fé. Existe a dada da fé, que é aquela que Deus dá inicialmente, e existe a fé desenvolvida. Essa sim, essa é desenvolvida por você. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você busca a Deus, quanto mais você ora, quanto mais você medita na palavra, quanto mais você procura viver a palavra, então a sua fé vai acrescentando. Porque a fé, ela cresce exatamente pela obediência. Aí é o que a Bíblia chama de fé em fé, de glória em glória. Aleluia, aleluia. Agora, para finalizar, existem 3 elementos essenciais para o crescimento. 3, glória a Jesus. Primeiro é o solo. Glória a Jesus. Segundo é a obediência à palavra. Aliás, primeiro é o solo. Segundo é a água. Glória a Jesus. Solo, água. E terceiro é o sol. Olha, então solo, água e sol são os 3 ingredientes que fazem com que a sua fé cresça. Falei solo, água e sol. Solo, a Bíblia fala que o solo significa você receber a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Quando falamos da palavra de Deus como sendo o solo na qual a semente da fé cresce, não estamos referindo somente à Bíblia, mas sobre a obediência. Só que a fé vem pelo ouvir. Ouvir, você recebe no seu coração a palavra, amém? E obedece à palavra. Eu falei que o segundo elemento é a água. Sabe o que é a água? A água significa obedecer à palavra, que é a obediência que faz você lavar-se, faz você purificar-se. Oh, aleluia! E o terceiro elemento é o sol, sabe? O sol significa o quê? Amar a Deus. Um dos elementos essenciais para o crescimento da fé é o amor. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5 e 6, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Aleluia. Então já descobrimos também em Romanos capítulo 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Podemos então resumir que os 3 ingredientes para o crescimento da fé são ouvir, obedecer e amar. Amém? Ouvir, obedecer e amar.
Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, muitíssimo grato por esta oportunidade que o Senhor me deu. Mesmo a palavra estando num vaso de barro, um vaso que necessita da tua graça, da tua presença, um vaso que cada vez necessita ser purificado, mais santificado para te servir. Que eu possa ser um instrumento em suas mãos e colocar em prática os 3 ingredientes para que a minha fé cresça. Ouvir a tua palavra, obedecer a tua palavra e amar sobre tudo a Deus através do próximo. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Cresça com a sua fé.